Existe um sobrenome brasileiro que carrega, dentro de si, o sangue de 3 continentes diferentes. Um nome que começou na Europa, passou pelos engenhos de Pernambuco, desceu dos aldeamentos indígenas do sertão e ainda hoje pode ser encontrado em quase todos os estados do Nordeste. E o curioso é que a maioria das pessoas que carrega esse nome não sabe de nada disso. Esse sobrenome vai aparecer aqui. E ele não vai estar sozinho. Se você está assistindo pela televisão e gostou do que acabou de ouvir, conta para alguém ao lado que o canal Raízes do Brasil existe. Se puder, acesse pelo celular e se inscreva. Cada inscrição ajuda o canal a crescer e a trazer mais histórias como essa para mais pessoas. Isso importa de verdade para o futuro do canal. Hoje, 10 sobrenomes, 10 famílias, 5 séculos de Nordeste escondidos dentro de nomes que você provavelmente já ouviu e nunca imaginou de onde vieram. Vamos começar por um que veio da Itália, mas que se tornou, segundo genealogistas, o nome da maior família do Brasil. Imagine Florença no ano de 1558. A cidade mais poderosa da Itália renascentista está sob tensão. A família Médici acaba de sobreviver a uma tentativa de assassinato do grão-duque Cosimo I. O atentado envolveu membros da família Pazzi. E, segundo registros do Arquivo de Estado de Florença que foram preservados até hoje, um parente próximo de um certo Filippo Cavalcanti estava entre os suspeitos. O clima era de perseguição. As famílias vinculadas ao escândalo tinham razão para temer. Foi nesse momento que Filippo Cavalcanti, fidalgo florentino, cavaleiro da Ordem Soberana e Militar de Malta, tomou uma decisão que mudaria para sempre a história do Nordeste do Brasil. Ele cruzou o Atlântico. O nome Cavalcanti chegou ao Brasil não pela coroa portuguesa, não pelos jesuítas, não pelos donatários. Chegou pela fuga de um nobre italiano que encontrou em Pernambuco, naquela época a capitania mais rica da América Portuguesa, a possibilidade de recomeçar. Quando Filippo desembarcou no Recife, o negócio do açúcar estava no auge. E havia uma mulher esperando. Ou melhor, haveria um casamento que ninguém poderia imaginar que mudaria tanto a história. Catarina de Albuquerque era filha de Jerônimo de Albuquerque, o homem que os historiadores pernambucanos chamaram de o Adão Pernambucano. Aquele que chegou ao Brasil em 1535 com o donatário Duarte Coelho e fundou o primeiro engenho de açúcar de Pernambuco, próximo a Olinda. Jerônimo tinha se unido a Muira Ubi, uma princesa da tribo Tabajara, batizada Maria do Espírito Santo Arcoverde. Catarina era filha dessa união, parte portuguesa, parte indígena. Nascida nos primeiros anos da colônia, Filippo e Catarina tiveram 11 filhos. 11. E esses 11 filhos foram se casando com outras famílias importantes de Pernambuco, espalhando o nome Cavalcanti para todos os cantos do Nordeste. O genealogista Carlos Barata, após mais de 20 anos de pesquisa, chegou a uma conclusão impressionante. Os Cavalcanti são, numericamente, a maior família do Brasil. E tudo começou com um italiano fugindo de uma conspiração política em Florença e encontrando em Pernambuco uma segunda pátria. Há um detalhe que quase ninguém sabe. O sobrenome também foi adotado, com o tempo, por agregados, libertos e afilhados da família. O que era costume na época colonial. Isso quer dizer que nem todos os Cavalcanti do Brasil descendem de Filippo. Mas a maioria dos que carregam o nome no Nordeste guarda, em alguma medida, uma mistura de sangue italiano, português e indígena que só o Brasil poderia criar. Entre os descendentes dos Cavalcanti de Albuquerque estão nomes que marcaram a história brasileira, de senadores do Império a presidentes de províncias. Historiadores registram que essa família chegou a ocupar 1/3 das cadeiras do Senado Imperial em certos períodos. Um florentino que fugiu de um escândalo político na Itália renascentista e acabou fundando a maior família do Brasil. Se os Cavalcanti trouxeram sangue italiano ao Nordeste, o próximo sobrenome que você vai conhecer aqui trouxe algo completamente diferente. Trouxe a Holanda para dentro dos engenhos de Pernambuco do século XVI.
Antes mesmo da famosa invasão holandesa de 1630, havia já um mercador de Utrecht vivendo em Olinda. Seu nome era Arnau de Holanda. Nascido Arnau Florence Boyens van Holland, filho de Hendrik van Holland e Margarita Florence. E existe uma informação que genealogistas registraram e que é difícil de processar. Segundo a tradição familiar, Margareta era irmã do Papa Adriano VI, o último Papa não italiano antes de João Paulo II. Arnau chegou ao Brasil atraído pelo convite de Duarte Coelho, o próprio donatário de Pernambuco. Trouxe conhecimento técnico, capital e a vontade de construir algo novo. Em Olinda, casou-se com Brites Mendes de Vasconcelos. E a história de Brites é, por si só, uma história de sobrevivência. Ela havia chegado ao Brasil ainda menina, na nau de Duarte Coelho. Seus pais eram cristãos novos portugueses, perseguidos pela Inquisição. Há registros inquisitoriais documentando que sua mãe acabou condenada. A rainha Catarina de Portugal, segundo a tradição familiar, teria escondido a menina e a enviado ao Brasil sob proteção do governador, com a promessa de que encontraria um bom casamento. O casamento de Arnau e Brites foi frutífero. Tiveram muitos filhos, e o sobrenome Holanda, que surgiu simplesmente do local de origem de Arnau, como era costume nomear estrangeiros na época colonial, espalhou-se pelo Nordeste de uma forma que poucos imaginariam. Descendentes dos Holanda podem ser encontrados até hoje em Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A escritora Rachel de Queiroz, por exemplo, era descendente de uma linhagem que incorporou o sobrenome Holanda ao longo dos séculos. Há uma ironia que a história preservou. Quando os holandeses invadiram Pernambuco em 1630, quase 100 anos depois de Arnau ter se estabelecido em Olinda, muitos dos descendentes dos Holanda já eram plenamente brasileiros. Falavam português, eram católicos, tinham engenhos e sesmarias. A invasão que trouxe o nome da Holanda para o mapa do Nordeste encontrou gente que já carregava esse nome há gerações, mas do lado português. E por falar em Holanda, o próximo sobrenome desta lista chegou exatamente com a invasão que transformou Recife na cidade mais cosmopolita das Américas no século XVII. Quando, em 1630, uma frota de 60 navios holandeses apareceu na costa de Pernambuco e os soldados da Companhia das Índias Ocidentais começaram a desembarcar. Entre eles, havia um capitão de cavalaria de origem alemã, nascido com o nome Caspar von Niehoff von der Ley. Ele veio a serviço da companhia, participou dos combates, viu o Nordeste de perto e ficou. O que o fez ficar não foi apenas a política. Caspar apaixonou-se por Maria de Melo, uma pernambucana, e converteu-se ao catolicismo. Com a conversão e o casamento, adotou progressivamente uma forma aportuguesada do seu nome. Caspar von der Ley tornou-se Gaspar Vanderlei, ou simplesmente Vanderlei. O historiador e folclorista Luiz da Câmara Cascudo registrou a chegada do nome Vanderlei ao Rio Grande do Norte de uma forma curiosa. O fundador da família naquele estado não usava originalmente o sobrenome Vanderlei, mas Pimentel. Chamava-se João de Souza Pimentel, vinha de Pernambuco e era casado com Josefa Lins de Mendonça. Foram seus filhos que passaram a usar o Vanderlei materno. Essa migração de nomes dentro de uma mesma família ilustra uma das dificuldades mais frustrantes da genealogia nordestina. O sobrenome mudava conforme a conveniência, o prestígio ou simplesmente a vontade de quem estava registrando. Gilberto Freire, descendente dos Vanderlei, escreveu sobre a família. Os Vanderlei são, em sua origem holandesa, Vanderlei. Trata-se de gente nórdica, e o governo de Maurício de Nassau foi, segundo Freire, talvez a obra administrativa mais notável que um europeu realizou nas Américas durante o período colonial. O capitão alemão que cruzou o oceano a serviço desse governo acabou fundando uma das famílias mais presentes no mapa nordestino. Hoje, o sobrenome Vanderlei está concentrado principalmente em Pernambuco, onde cerca de 24% dos portadores do nome vivem, mas também está presente na Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e Bahia.
Um alemão convertido ao catolicismo em terras pernambucanas do século XVII deixou uma descendência que o Brasil inteiro pode ver. Nem todo sobrenome antigo do Nordeste chegou trazido por estrangeiros. Há nomes que nasceram dentro do Brasil, formados pela mistura de línguas que só a colônia poderia criar. E o caso do Suassuna é um dos mais fascinantes dessa lista. A palavra vem do tupi, suaçu, que significa veado, e una, que significa negro ou escuro. Veado Preto era o nome de um riacho que cortava terras em Jaboatão dos Guararapes, no litoral pernambucano. E esse riacho deu nome a um engenho de açúcar que pertenceu à poderosa família Cavalcante de Albuquerque. Exatamente aquela família do Florentino Filippo que conhecemos mais cedo neste episódio. O engenho era chamado Suassuna. E o seu dono mais famoso foi Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque, que ficou conhecido popularmente como Coronel Suassuna. Mas aqui está o mistério que a história preservou. O sobrenome Suassuna não surgiu diretamente do engenho em Pernambuco. Ele apareceu na Paraíba, décadas depois, quando um certo Alexandrino Felício Suassuna nasceu em 1824 em Catolé do Rocha, uma cidade sertaneja no extremo norte da Paraíba, a mais de 400 quilômetros de distância do engenho original. Seu pai, Raimundo Francisco de Sales, era descendente dos Cavalcante e havia adotado o apelido do engenho como referência de prestígio familiar. Alexandrino foi o primeiro a assiná-lo como sobrenome oficial. A família cresceu em Catolé do Rocha e tornou-se uma das mais poderosas do sertão paraibano. No início do século XX, a cidade virou palco de um dos conflitos familiares mais noticiados do Nordeste, a luta entre os Maia e os Suassuna, que durou décadas e chegou a ser destacada em jornais de todo o Brasil. A rivalidade entre clãs sertanejos, disputas por terra, por poder político, por prestígio, era uma realidade tão presente no Nordeste quanto a seca e o gado. Um dos descendentes mais ilustres desse ramo paraibano foi Ariano Suassuna, dramaturgo, romancista e poeta que transformou a cultura nordestina em literatura universal. Ariano dizia que o Nordeste não era uma região de atraso, era uma região de profundidade. E talvez ninguém personifique melhor essa profundidade do que um sobrenome que nasceu de um riacho indígena, virou o nome de um engenho colonial, atravessou o sertão da Paraíba e chegou até os palcos do teatro brasileiro. Se há uma família cuja história poderia ser contada em capítulos de uma saga épica, essa família é a dos Pais Barreto. Tudo começa em Viana do Castelo, no Minho, região norte de Portugal. João Pais Velho Barreto nasceu ali, filho de Antônio Velho Barreto, cavaleiro da Ordem de Cristo e senhor do Morgado de Bilheiras, uma propriedade medieval às margens do rio Lima. João chegou ao Brasil entre 1557 e 1560, ainda jovem, e desembarcou em Pernambuco num momento em que as terras estavam sendo distribuídas entre fidalgos dispostos a lutar e a plantar. Ele lutou. Em 1580, após décadas de serviços militares e agrícolas, João Pais Barreto recebeu uma vasta sesmaria e fundou ali o Morgado de Nossa Senhora da Madre de Deus do Cabo de Santo Agostinho. O Morgado do Cabo, como ficou conhecido. O morgado era um sistema jurídico de origem medieval. A propriedade era indivisível e passava sempre para o filho mais velho. Nenhum herdeiro podia vender, fracionar ou alienar as terras. Elas ficavam na família, geração após geração, como uma fortaleza patrimonial de pedra e açúcar. E não era só uma propriedade. Em 1584, João Pais Barreto foi chamado de herói na Batalha da Baía da Traição, na Paraíba, onde combateu com seus homens contra os índios potiguaras após 5 dias de viagem pelo sertão. Em 1592, comandou um dos navios que ajudaram a expulsar os franceses do Rio Grande do Norte. Era um homem de terra e de mar, de engenho e de espada. A família Pais Barreto chegou a acumular 8 engenhos nas várzeas do Cabo de Santo Agostinho. O morgado durou quase 3 séculos. De 1580 até 1837, quando o sistema de morgádios foi finalmente extinto no Brasil Imperial. No total, 8 gerações de Pais Barreto controlaram essas terras durante 257 anos consecutivos.
É difícil imaginar uma família que tenha sobrevivido intacta por tanto tempo a tudo o que o Brasil colonial atravessou. Holandeses, secas, revoltas, independência. O último morgado, Francisco Paes Barreto, recebeu do Império o título de Marquês do Recife. Mas, antes disso, sua nomeação como presidente da província de Pernambuco por D. Pedro Bri foi a gota d'água que desencadeou um dos episódios mais dramáticos da história do Nordeste. A Confederação do Equador de 1824, o movimento que tentou separar o Nordeste do Brasil recém-independente. O Frei Caneca, o líder intelectual da Confederação, escreveu palavras inflamadas contra Paes Barreto nas páginas do jornal que ele próprio editava. A história terminou em sangue, mas o sobrenome sobreviveu. Há sobrenomes que carregam uma história tão densa que é preciso começar pelo fim para entender o começo. O Vanderlei veio de um alemão que ficou no Brasil. Os Holanda vieram de um mercador de Utrecht. Mas e o sobrenome Marinho? Esse tem uma origem que vai muito antes do Brasil e chegou ao Nordeste por caminhos que o tempo quase apagou. A tradição genealógica portuguesa registra que o nome Marinho tem raízes na região de Valadares, na Galiza, ao noroeste da Península Ibérica. Um nobre chamado de Frojão, caçador-mor e monteiro-mor, teria se unido a uma mulher chamada de Marinha, encontrada entre as rochas à beira do mar. Seus descendentes passaram a ser chamados de Marinhos, os filhos da mulher do mar. A Torre dos Marinhos, onde habitou o casal, ainda é referência na memória genealógica portuguesa. O sobrenome chegou ao Nordeste brasileiro em etapas diferentes. Um dos registros mais antigos e documentados é o de Francisco Nunes Marinho, que governou a capitania da Paraíba entre 1616 e 1620, e depois atuou como provedor-mor da fazenda na Bahia, além de capitão-mor durante a primeira invasão holandesa de Salvador em 1624. Um marinho já estava presente nas disputas pelo Nordeste colonial antes mesmo de os holandeses chegarem a Pernambuco. Com o tempo, o sobrenome se espalhou pelo interior, especialmente em Pernambuco, onde famílias Marinho aparecem em registros paroquiais da cidade de Pesqueira desde o período colonial e ao longo do Rio São Francisco. O nome cruzou fronteiras estaduais e chegou à Bahia, ao Ceará e à Paraíba, por caminhos que a genealogia ainda tenta reconstruir completamente. Muito foi perdido. Os registros de batismo em muitas paróquias sertanejas são fragmentados, incompletos, às vezes completamente ausentes para os séculos XVI e XVII. O que sobrou é o nome e, às vezes, o nome é tudo. Existem famílias cujos sobrenomes nasceram de uma palavra indígena, de um engenho, de um riacho. Mas existem também famílias que deram o próprio nome a cidades, a rios, a estados inteiros. É o caso dos Albuquerque. E o caso de Jerônimo de Albuquerque, o homem que os genealogistas do Nordeste chamam, com todas as letras, de o Adão Pernambucano. Jerônimo chegou ao Brasil em março de 1535, na comitiva de Duarte Coelho, o primeiro donatário da capitania de Pernambuco. Era irmão de Beatriz de Albuquerque, esposa do donatário. Tinha 21 anos. O que ele construiu nas décadas seguintes é uma das histórias mais impressionantes da colonização brasileira. Estabeleceu-se em Olinda e fundou o Engenho Nossa Senhora da Ajuda, o primeiro engenho de açúcar de Pernambuco, depois conhecido como Forno da Cal. Buscou a paz com os povos indígenas por meio de alianças, aprendeu a língua tupi e se uniu a Muira Ubi, princesa da tribo Tabajara, que foi batizada Maria do Espírito Santo Arcoverde. Dessa união nasceram 8 filhos, todos legitimados por documento real em 1561. A dificuldade dessa legitimação era enorme. Implicava navegar entre a lei portuguesa, a igreja e os preconceitos coloniais. E o fato de ter conseguido revela o peso que Jerônimo tinha junto à coroa. Durante um conflito com grupos indígenas, Jerônimo foi atingido por uma flecha no olho. Sobreviveu, mas ficou com uma deformidade que lhe rendeu o apelido que a história preservou: o Torto. O nome não o diminuiu,
Quando o donatário Duarte Coelho morreu em 1554, foi Jerônimo e sua irmã Beatriz que governaram a capitania, protegendo os interesses da família até que os filhos crescessem. Mas o capítulo mais extraordinário da vida de Jerônimo veio décadas depois, pela mão de seu filho, Jerônimo de Albuquerque Maranhão. Nascido no Brasil, filho do português Jerônimo com a índia tabajara Maria do Espírito Santo Arcoverde, esse segundo Jerônimo carregava nas veias o sangue dos dois mundos. Em 1597, ele demarcou o sítio que 2 anos depois, na noite do Natal de 1599, tornou-se o povoado de Natal, a futura capital do Rio Grande do Norte. E em 1615, foi ele quem comandou o exército que expulsou os franceses do Maranhão, numa batalha que ficou conhecida como a Jornada Milagrosa. Ao todo, Jerônimo de Albuquerque pai deixou registro de 35 filhos, 125 netos e 220 bisnetos. Em 1604, seu filho Antônio recebeu a primeira sesmaria documentada da capitania do Rio Grande. Os genealogistas do Nordeste calculam que a descendência dos Albuquerque está espalhada por todos os estados da região: Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pará. É provavelmente uma das linhagens coloniais mais ramificadas do Brasil. Há um sobrenome nesta lista que não veio de Portugal. Não veio de nenhum país europeu. Veio de um riacho, de um aldamento indígena, de um acordo entre mundos que mal conseguiam se entender. O nome Arcoverde é um dos poucos sobrenomes do Nordeste que guarda, de forma explícita, a memória de um cacique indígena dentro da genealogia colonial. Muiraúbe era o nome tupi da princesa tabajara que se uniu a Jerônimo de Albuquerque em Pernambuco. Quando foi batizada, recebeu o nome cristão de Maria do Espírito Santo. Mas o sobrenome Arcoverde que seus filhos passaram a usar era uma referência ao próprio cacique, seu pai, o chefe dos tabajaras que os portugueses chamavam de Arcoverde. O sobrenome entrou na história colonial de Pernambuco como marca de uma linhagem mestiça que, ao contrário do que acontecia com a maioria das uniões entre portugueses e indígenas, foi reconhecida, legitimada e documentada. Os filhos de Jerônimo com Maria do Espírito Santo Arcoverde foram legitimados por decreto real. Seus descendentes casaram-se com fidalgos portugueses, com florentinos, com herdeiros de engenho. O sangue indígena do cacique Arcoverde circulou pelas veias dos Cavalcante de Albuquerque, dos Albuquerque Maranhão, de famílias que governaram províncias e ocuparam cadeiras no Senado Imperial. A cidade de Arcoverde, no sertão pernambucano, a mais de 250 quilômetros de Recife, recebeu esse nome em 1943, em referência ao cardeal Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcante, primeiro cardeal da América Latina, nascido naquela região em 1850. O cardeal era descendente direto dessa mesma linhagem que remonta ao casamento de Jerônimo de Albuquerque com a princesa tabajara. Um nome indígena, carregado por um cardeal, gravado no mapa do sertão nordestino. Poucas coisas ilustram melhor o Brasil colonial do que isso. Um cacique tupi cujo sangue chegou ao Vaticano. Enquanto os engenhos de açúcar definiam as famílias do litoral pernambucano, havia no sertão outro mundo em formação. Um mundo de fazendas de gado, de vaqueiros, de rios intermitentes e de famílias que às vezes passavam gerações inteiras sem ver o oceano. E nesse mundo sertanejo, o sobrenome Vanderlei que conhecemos antes encontrava parceiros inesperados, como os Lins. O sobrenome Lins tem origem portuguesa, ligado às terras da família na região do Minho. Mas sua história no Nordeste está profundamente entrelaçada com o sertão de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. No período colonial, os Lins aparecem entre as primeiras famílias a penetrar o interior nordestino, seguindo os caminhos abertos pelo Rio São Francisco, ocupando fazendas de gado nas várzeas do Rio Pajeú e do Rio Piancó, na Paraíba. Os Lins foram, durante décadas, uma das famílias mais poderosas da Paraíba colonial.
E aqui aparece um conflito que os documentos da época registraram com detalhes. A rivalidade entre os Lins e os Vanderlei, no Rio Grande do Norte do século XVIII. As duas famílias disputavam terras, poder político e influência sobre os índios aldeados da região do Seridó. O historiador Olavo de Medeiros Filho, estudioso das famílias do Rio Grande do Norte, documentou como essas disputas moldavam a estrutura social do sertão e como o casamento acabava sendo, muitas vezes, o instrumento de paz que a espada não conseguia garantir. As histórias das mulheres das famílias sertanejas do Nordeste colonial são cheias de silêncios que os documentos nunca registraram. Há registros de que mulheres Lins governaram propriedades inteiras durante as longas ausências dos maridos, tomaram decisões sobre plantações e negociaram com vaqueiros. A história oficial raramente as mencionou. O sobrenome as carregou. O 10º sobrenome dessa lista é talvez o mais carregado de camadas que qualquer outro. É um nome que passou por Portugal, pela nobreza medieval ibérica, pelos engenhos de Olinda, pelas guerras holandesas e pelo sertão da Paraíba, e que ainda hoje, quando dito em voz alta, carrega um peso que qualquer nordestino reconhece imediatamente. Bezerra. O sobrenome tem origem portuguesa e aparece em genealogias medievais da Península Ibérica. Há versões que o ligam a uma alcunha, uma espécie de apelido que se tornou nome de família, e outras que o associam a regiões específicas de Portugal. O que importa para o Brasil é o momento em que o sobrenome chegou ao Nordeste e começou a se multiplicar. Os Bezerra aparecem nos primeiros registros de sesmarias do Rio Grande do Norte, ainda no século XVII. Associados à ocupação das terras ao sul do Rio Grande. A região que depois seria conhecida como Seridó. Foram fazendeiros, criadores de gado, militares, administradores de aldeamentos indígenas. Em Pernambuco, o sobrenome aparece também nos registros da área de Goiânia e do litoral norte, ligado a famílias que combinavam o cultivo da cana-de-açúcar com a criação extensiva de bovinos no sertão. O que torna os Bezerra interessantes do ponto de vista genealógico é a dificuldade de rastrear sua origem exata. Ao contrário dos Cavalcante, que tem um fundador identificado com nome, data e documento no Arquivo de Estado de Florença, ou dos pais Barreto, que possuem um morgádio registrado desde 1580, os Bezerra do Nordeste aparecem em vários pontos ao mesmo tempo, porque o sobrenome era comum em Portugal e chegou ao Brasil com diferentes famílias, sem que houvesse necessariamente um único ancestral comum a todos. E essa dificuldade é a realidade da maioria das famílias do Nordeste colonial. A genealogia nordestina é cheia de lacunas, de registros paroquiais incompletos, de documentos que o clima destruiu, de nomes escritos de formas diferentes em cada cartório. O que sobrou não é uma árvore limpa, é uma floresta densa, com raízes entrelaçadas que ninguém consegue separar completamente. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão brasileira. 10 sobrenomes. 10 janelas abertas para o Nordeste que existiu antes de qualquer um de nós. Um florentino fugindo de Florença. Um mercador de Utrecht. Um capitão alemão que se apaixonou e ficou. Um cacique tabajara cujo nome chegou ao Vaticano. Uma família de fidalgos do Minho que controlou terras por 257 anos. Um governador de capitania português, cujos descendentes ainda vivem no sertão da Paraíba. O Nordeste que a maioria das pessoas imagina é feito de sol, de seca, de vaqueiros e de literatura regionalista. Mas o Nordeste que os sobrenomes guardam é feito de engenhos italianos, de navios holandeses, de aldeamentos indígenas, de morgadios medievais transplantados para as várzeas do Cabo de Santo Agostinho, de riachos que deram nome a famílias que deram nome a cidades. Se o seu sobrenome estava aqui hoje, ou se o sobrenome de alguém que você conhece apareceu nessa lista, leve essa história com você. Compartilhe com quem não sabe, porque a história do Nordeste é também a história do Brasil inteiro, e ela ainda tem muito mais a revelar. No próximo episódio, vamos viajar por outra região, por outra época, por outros nomes que o tempo quase esqueceu.
O Brasil tem raízes em todo lugar. Basta saber onde escavar.